Bom, então vamos começar falando primeiramente sobre ele, né? O Júnior Dindê, que eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do portal UOL, tá aqui, ó. O Júnior Dindê é descartado do clube do Remo. O atleta foi sondado desde o mês passado e seguirá no seu atual clube, né? Que é o Águia, onde vem fazendo uma boa temporada e ainda, né? Vale lembrar, tem a reta final da Série D. Mas se eu não estiver enganado, o Águia já não tem mais chances de classificação. Então vamos ver aqui, ó. Para confirmar isso. Então assim, muita gente falou, putz, mas se o clube não tem mais chance de se classificar, por que não empresta, né, o jogador? Mas vem pedir uma compensação financeira e acabou que complicou um pouco, né, de pensar nessa possibilidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aí, ó, tá na última colocação do seu grupo. É claro que faltando 2 rodadas ainda para o fim, se eu não estiver enganado, 2, chegaria ainda a possibilidade de, cadê? Aqui, ó, de 16 a 19 pontos, mas muito difícil até porque os 2 primeiros passam, ou seja, matematicamente já está eliminado, tá aqui, né, a Série D e os seus grupos, que são bastante grupos, hein, caramba, rapaz, não sabia que era isso tudo não, viu? Mas enfim, é um bom jogador, eu acho que valeria sim essa contratação, mas o Águia não tem facilitado nessa história. Possivelmente o atleta deve procurar um novo clube, seja em outro, né? Na Série D eu acho que ele não pode jogar, mas em outro na Série C, que ainda tem um calendário maior, ou na Série B do Campeonato Brasileiro, ou aí às vezes uma segunda divisão de um estadual, ou alguma outra Copa Paulista, por exemplo, que é o que acontece muito, até porque o calendário é bem bagunçado, né? Como que um jogador profissional vai chegar agora em meados de julho e já não tem mais clube, complicada essa situação na Série D. Na temporada, 29 jogos, 5 gols marcados até aqui, bom desempenho, ele tem ajudado bastante no ponto de vista ofensivo, é engraçado isso, porque ele é um volante de marcação, um cara ali no máximo um camisa 5, não é um meia, um ofensivo nem nada. Na Série D mesmo, 10 partidas, 4 gols marcados, infelizmente não temos dados aqui, né, de assistências, mas tem vivido uma boa fase, melhor da sua carreira, até porque ele já passou em outros clubes, mas em clubes bem menores, por exemplo, Ercílio Luz, passou aqui, por exemplo, no Pacajus, Maracanã, enfim, Nacional do Paraíba, bem diferente, né, da fase que ele vive hoje, bem interessante. Já passou também no Fortaleza, mas em outras épocas, 2015, 2016, até fez 2 partidas pelo Fortaleza naquela ocasião e logo depois foi emprestado para o Sergipe e Ercílio Luz em 2016, né? Outro Fortaleza, outra época também. Enfim, acho que é um bom jogador, não dá para descartar, não tem mais nenhuma chance de chegar, não, mas que complicou bastante e até o Remo tem encaminhado outro reforço, complica um pouco de pensar nessa possibilidade. Bora falar agora sobre o nome de um artilheiro que tem sido especulado. Valeu demais aí o portal O Legado Azulino que trouxe essa informação do Wesley Smith, atacante do Fluminense do Piauí, que vive uma fase bem legal. 9 partidas e 8 gols nessa atual temporada e inclusive, né, marcou nos últimos 2 jogos 3 gols, 2 contra o River Plate do Piauí, clássico, e 1 ainda contra o Tocantinópolis. Ele tem jogado a Série D desse ano, tá? Até vi aqui o River Plate, pensei que fosse um campeonato, alguma Copa, mas não. Foi isso, né? A Série D, o artilheiro da competição até aqui, uma fase bem interessante. Ele que é um centroavante de origem. O Remo certamente vai no mercado em busca de um jogador para essa posição. Engraçado que ele jogava no time da China, né? Jogou em 2 clubes por lá. Um desempenho razoável, 11 gols e 6 assistências em um pouco mais de 35 jogos. Seria a 2ª divisão do futebol chinês, tá? Jogou lá junto com o Magno Cruz, com outros jogadores. Eu não conhecia o Wesley Smith, sinceramente não conhecia. E aí foi para a Série D e vive uma fase bem legal. 32 anos, tudo bem, não tá tão velho assim. Já jogou em muitos clubes, é revelado pelo Corinthians, passou também no Corinthians apenas na categoria de base, jogou na Coreia do Sul, Japão, Tailândia, China, enfim, no Brasil não é muito conhecido, jogou anteriormente no River Plate do Piauí e no América do Rio Grande do Norte. No Brasil, sinceramente, ainda não teve, né, uma sequência muito boa, mas na Coreia e na China também já teve. Agora é o melhor ano, o mais artilheiro da sua carreira até aqui, né, no futebol brasileiro, com 8 gols, e certamente vai ser a temporada de maior artilharia, né, da sua história. Até porque, se eu tiver enganado, o Fluminense vai passar para a próxima fase e ainda tem mais 2 jogos a fazer na Série D no Brasileirão. É aquela coisa, né? É um centroavante que chega de brilhar os olhos? Não, mas para a realidade financeira do Remo e até de expectativa de reforços, pode ser uma boa. Pelo menos o atleta está numa boa fase, né? Não é uma loucura de você contratar um Ribamar que já não joga bem há anos, sabe? Então acho que o Remo tem batido muito nessa tecla, às vezes jogadores muito veteranos que não vivem uma fase legal. É óbvio que eu prefiro uma contratação assim, do atleta chegar no início do ano, ter uma preparação, jogar um campeonato estadual que tecnicamente é muito mais fraco e ir ajeitando o time. Mas se for para chegar no meio do ano e ele der conta do recado, pode ser uma boa alternativa. O que você acha? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E para terminar, eu vou falar aqui, ó,
sobre o volante Kaique e até um dos motivos, né, para não avançar com o Dindé. Tá aqui, ó, no radar do Remo, o volante Kaique encaminha rescisão com o Guarani, pertence ao Botafogo e deve rescindir seu contrato com o Bugre já nesta semana para ser anunciado. 24 anos de idade, é um jogador que surgiu com muito potencial, mas não tem conseguido jogar. Essa que é a grande questão dele. É um atleta que sim, tem potencial, não é à toa que o Botafogo contratou ele lá em 2020, mas fisicamente não sabemos como que ele vai se encontrar. É um jogador que só jogou 5 vezes nesse ano e pelo Guarani na Série B foram 5 jogos e um no Campeonato Carioca pelo Botafogo. Ele passou emprestado nesse clube da Bélgica, um Molenbeek, que pertence ao John Textor, mas acabou, esse clube foi rebaixado depois de ter passado por lá. Tinha ele vários brasileiros, tá? No Botafogo ele jogou até que alguns jogos, foram 24 atuações no time, mais quase 30 jogos no time de cima, depois de ter se destacado pelo Nova Iguaçu nas temporadas, né, de 2019 e 2020. Foi bem na base do Botafogo, mas no profissional não conseguiu ter esse bom desempenho, né? Aqui, ó, tá o time do Molenbeek com vários jogadores brasileiros que passaram por lá, mas o clube não conseguiu ir bem, não é à toa que acabou sendo rebaixado, né, nesse último campeonato. Então, vem aí como um reforço. É difícil, né, você falar, que baita contratação, porque ele não vinha conseguindo jogar. Mas pelo menos, se fosse assim para pegar um ponto positivo, é um jogador que ainda é jovem, tem 24 anos, pode conseguir dar essa volta por cima, já mostrou um bom potencial. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre o Kaique e se ele chega, né, para ser um titular ou não. E o que você tem a dizer, o Kaique ou o Dindé, por exemplo? Qual dos dois? Nada de proposta oficial, nem algo nesse sentido. Esse aqui é o Nazareno Solis, está na segunda divisão do futebol argentino, 24 jogos nessa temporada pelo Ginásio Mendonça, 3 gols marcados e 2 assistências. Ano passado também pelo Patronato da segunda divisão, 39 jogos, 3 gols e 1 assistência. Já passou pelo Boca Juniors lá em 2017, 4 jogos pelo Boca e 2 assistências. É aquela coisa, é um jogador sensacional, chega para ser titular? Não, mas eu vejo com bons olhos e eu acho uma aposta interessante pensar nesses atletas que estão segunda divisão do futebol argentino, primeira divisão da Colômbia, dependendo, do Chile, do Uruguai, que geralmente tem salários bem mais baixos, né, e podem ser uma alternativa interessante. A grande questão é, tem contrato ainda até o final do ano, teria que ter uma compensação financeira? Como que ficaria isso? Enfim, pode deixar sua opinião, joga de ponta esquerda e tem 30 anos de idade. Outro aqui também seria um meia de criação, que é o Jorge Paz, também meia, né, que joga na Venezuela, 8 jogos nesse ano, 2 gols e 1 assistência pelo Estudiantes de Mérida, 7 gols no ano passado, 2 passes em 32 jogos, jogador que é um pouco mais novo, tem 28 anos de idade, sempre teve uma média interessante, né, de gols e participações quando ele vinha jogando com frequência. Passou na MLS também, não temos os números dele aqui, 2015, 16 e 2022, e não é um craque da bola, tá? Não. Mas pode ser uma alternativa ali barata e, dependendo, né, da análise, um jogador que às vezes ninguém dá muita fé, mas o cara pode vir aqui pro Brasil e ter um baita destaque, né? Enfim, pode ser que aconteça isso. Esses são os dois nomes. Se você tiver interesse, eu posso trazer aqui um vídeo indicando outros jogadores, quem sabe aí do futebol argentino, da primeira divisão, do Uruguai, enfim, da futebol aqui da Colômbia, MLS, que poderiam ser viáveis para a equipe do Remo. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva VIP para você começar a apostar próximo jogo, né, contra a equipe da Ferroviária, e também outras sugestões de vídeos que eu trouxe recentemente do Remo, tá aqui na tela final. Valeu, galera!